Primeira coisa que nós vamos ver hoje é o seguinte: quando a gente trabalhando com vetores, aí no caso com coleções, significa que a gente vai precisar trabalhar com mais de um objeto, certo? Mais de uma instância do mesmo objeto. Se eu usar o mesmo objeto várias vezes e eu inserir esse elemento da coleção, uma coisa que vai acontecer é que ele vai ficar tudo repetido, que é um único endereço de memória, certo? Então, o que acontece? Eu preciso ter um novo objeto, né? Para a gente ter esse novo objeto, a ideia é criar um clone. O que seria um clone de um objeto? Pode fechar a tampa aí do teu note aí, fazer um favor aí? É. Você ouviu o que eu falei? Hã? Não, mas você ouviu o que eu falei até agora? O que que eu falei? Não, eu falei como faz um clone. Eu falei que quando a gente vai trabalhar com coleções de objetos, a gente precisa trabalhar com a ideia de um clone, certo? A ideia de um clone é a ideia do quê? Eu pegar um objeto e fazer uma cópia dele, certo? Então, se eu tenho a classe países aqui eu tenho, o que que é esse cara aqui? Constructor. E esse outro cara aqui? Constructor, certo? Então, se eu tenho constructor de um objeto, aqui inclusive eu preciso ter isso aqui, né? E aqui também, deixa eu reduzir o tamanho, também preciso ter um base aqui, que eu poderia ter o tipo o código. Então, aqui eu posso ter um int código e eu vou ter aqui uma classe que vem herdado, eu vou ter um objeto aqui. É isso? Esse constructor está criando um objeto novo, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho a ideia de trabalhar com objetos, se você olhar na documentação do C Sharp, você vai ver que ele usa lá. Vamos abrir a documentação, né? C Sharp, clone de objeto. Stack Overflow. Ele vai dizer que tem duas formas de criar objetos ali, clone, né? Ele fala uma que é superficial e outra que é profunda. Ou ele chama de deep e de. Como é que é o outro termo que ele usa? Oi? Shallow. Aqui, ó. My member wise clone aqui. É esse cara aqui? Ele tem iCloudW members. Que ele cria aqui, que ele coloca, certo? Que você vai criar um clone do objeto. Só que você tem que tomar cuidado, que dependendo da forma que você for criar o objeto, ele precisa criar uma, vamos dizer assim, uma nova instância. Não basta ser copiar os valores. Ele tem que criar em uma nova instância do objeto, certo? E qual que é a ideia que a gente tem levando em consideração aqui? Então, a gente pode simplesmente fazer o seguinte: public, eu vou retornar um tipo países, certo? Clone. O que é o clone de um objeto? Uma cópia do objeto, num novo endereço, certo? Tá enxergando aí atrás, hein? Ficou melhor agora? Então, o que é o clone em si? Então, vamos dizer assim, eu vou dizer que eu vou ter lá um países ou país igual new países, é isso? E aqui eu vou colocar lá dias.código, dias.país, dias.sigla,
dis.gdi e dis.moeda. E eu vou dar um return em o país. O que que eu fiz aqui? Chamei o constructor, mandei criar ele inicializando, que é uma coisa que a gente já tem, certo? Dá para fazer usando o iCloudW lá? Dá. Mas a ideia é o quê? Não é você gerar um novo objeto com os dados que eu tenho do atual objeto, certo? Então, simplesmente posso fazer isso daqui. É tranquilo isso? O que que é a ideia do clone? Vamos dizer assim, nós estamos fazendo dentro da ideia do formulário ali, criar um objeto país. Tranquilo. Só que eu vou precisar armazenar esse objeto país dentro de uma lista, certo? O nosso objeto, ele é instanciado aonde? Lá no form principal, certo? Eu passo o objeto para frente usando o conheço objeto, de formulário para formulário, certo? E daí o que acontece? Eu vou ter que armazenar ele dentro de uma coleção. Uma coleção, uma lista, né? Vocês viram a estrutura de dados, depois vocês viram? Uma lista de objetos. Então, eu tenho uma lista de objetos, o que acontece? Como a ideia de objeto é uma aplicação de ponteiros, estão lembrados de ponteiros lá? Usar o asterisco, o e-comercial lá? Então, o que acontece? Ele é uma implementação de ponteiros na prática, o objeto, certo? Então, cada objeto ele tem um endereço de memória. E se, vamos dizer assim, vamos trabalhar aqui, ó, nesse caso aqui, por exemplo. Vamos dizer assim, vou criar aqui países, o país um igual new país, países. Assim, criei um objeto, certo? Eu posso criar, aqui eu criei e já instanciei o objeto, mas eu poderia dizer assim que eu tenho país um aqui, e países, o país 2. Supostamente, eu poderia entender que tem dois objetos aqui, certo? Aí eu venho e coloco o país um e instancio ele, certo? Aí vem e vou fazer o quê? Vou dar lá o país um ponto país recebe Brasil. O, o país um ponto código recebe 55. Vou colocar o DDI lá para você no código, certo? Aí eu vou dizer assim, o país 2 recebe o país um, certo? Um objeto recebeu outro objeto, né? Aí vem e dou um console.write line, o país igual, vou colocar aqui, é, 101 tem código igual, coloco, aqui é um e aqui é 0. E vou vir aqui e mando escrever o país, um ponto país, o país, ponto código. Assim. E daí eu venho aqui, colocar.
console.write. Tá, vou copiar inteiro. Vou colocar o 2 e 2 aqui, ó. Falta um return. Então, link, falta return. 51. Tá 7. Ah, eu tô sem o pai. Tá. Deixa eu tirar o. Bom, em vez de colocar o. Colocar aqui. TDI. E aqui colocar DDI. Aqui não tem o atributo. É porque daí o VDI é string. Linha 17, DDI string. Né? 18. Faltou o S. Não, faltou o S. Não é? 40. Eu não tenho base aqui. Eu tirei o base. É só para dar o exemplo, eu tirei base. 50. Isso. 50, 20. Você ainda deixou o código. Hã? Ainda tá o código lá. E ó, 20 código. Ah, verdade. É, começa a ajustar. Tá. Aqui, escrevi, um recebeu o outro. No princípio, tá certo. Tá? O que está errado aqui? Vamos brincar. Então, aqui eu fiz o país um, país recebeu a instância, coloquei Brasil, coloquei o DDI, certo? Aí vim aqui e peguei e mandei o país 2 recebeu o país um. No princípio parece que está tudo certo, não é isso? Tem alguma coisa errada? Vocês como sabem? Conseguiram ver aí? Alguém achou coisa errada? Vamos fechar esse celular aí, vamos prestar atenção. O que acontece? Como é que faz? O que é o problema? Então, o problema é assim, ó, veja bem. Eu vim aqui atribuir, certo? Aí vou colocar lá o país 2 ponto DDI. Eu vou colocar 595 no país 2. País um tem Brasil, código 55. E vou colocar o país 2 ponto país, já que é 595, de onde que é 595? Um Y aí. Manda executar. O que aconteceu? Ele faz. Ele. Não, não prende mais.
Como isso é possível? Oi? É, na prática, o que acontece é que eu só tenho uma instância. O objeto está sendo utilizado sobre um objeto só. O que que acontece? Lembra de ponteiros. Então, dentro da ideia de ponteiros, eu tenho o quê? Eu tenho um endereço de memória. Eu instanciei ele, criei ele lá, certo? Como eu criei ele lá, o que acontece? Ah, mas eu mexi no país 2. É, mas os dois estão apontando para o mesmo lugar, certo? Então, não dá simplesmente fazer a cópia de objetos e dizer, ah, copiei o objeto. Copiar o objeto não me resolveu o problema. Foi? Você precisa usar clone. Não é que daí se usa o clone. Porque eu preciso de uma nova instância. Precisa estar num novo endereço de memória, certo? E para mim estar num novo endereço de memória, então eu não posso simplesmente chegar e fazer com que ele receba esse cara. Então, o que que faz aqui? Eu venho aqui, coloco lá, clone. Ele vai receber um novo endereço de memória, certo? Tem que ser um novo endereço de memória, né? O que que acontece aqui? Fica caindo, né? Hum? Fica caindo. Bom, que isso, hein? Nossa senhora. Certo? Esse cara é de outro mundo, velho. Sargento. Simplesmente uma linguagem de programação. O cara mostrou, velho. Humilhou os caras aqui. Deu para entender? Então, no conceito, se a gente vai levar em consideração que eu vou instanciar um objeto e vou popular ele, todo lugar que a gente usa o objeto lá, certo? O país, o estado, a cidade, certo? É o objeto. Daí, ao invés de eu pegar bom, como eu disse, poderia usar esses métodos aqui, do C Sharp padrão? Pode usar. Um porém que vai acontecer, por exemplo, nós temos que tomar cuidado que eu vou ter objeto de objeto. Eu vou estar no objeto estado. Na hora de fazer um clone, como é que eu vou fazer o clone do objeto estado? Eu vou ter que passar o objeto estado e eu vou ter que passar o objeto país. E no objeto país eu vou ter que fazer o clone do objeto país, certo? Então, o que ocorre? Na hora de você fazer a instanciação, esse formato de clone, embora seja trabalhoso, é simples. Eu usei algum conceito diferente aqui na hora de fazer esse clone aqui? Boa noite. Que foi criado alguma coisa fantástica? Usei um comando fora do padrão aí? Algo mágico aí? Não. Basicamente, eu estou dizendo que ele vai retornar o mesmo tipo de objeto que é a própria classe. Eu estou chamando de clone. E vou fazer o quê? Estou instanciando um objeto local aqui, certo? E estou chamando o constructor que inicializa. Não é isso que eu estou fazendo? Que é algo teoricamente simples que vocês sabem fazer, porque ou se não aprendeu a fazer constructor, vai ter que aprender a fazer constructor. Simples assim, certo? Constructor inicializando. Porque aqui na prática é simplesmente o constructor que está sendo que inicializa os valores. E daí o que que acontece? Estou invocando ele passando os dados que eu tenho no próprio objeto que eu estou, certo? E ele está retornando o objeto. Não é assim? Tá tranquilo? E o que que acontece aqui? Então, dessa forma, eu tenho a primeira instância, aí eu copiei um novo valor, e quando acontece esse cara aqui, ó, ele está retornando o new que eu dei lá, certo? Tá tranquilo essa ideia? É mais prático do que usar um recurso do C Sharp, inclusive, que vai apresentar uma série de outras possibilidades. Ele ainda tem o problema de ser uma
que seria um clone superficial lá que ele vai ter? Ele vai querer clonar os dados, mas não vai clonar os objetos e objetos. Vamos dizer, eu teria uma situação parecida, eu vou ter lá o objeto estado lá. Na hora do objeto estado, eu vou ter um objeto país lá, não é? Não é assim? Aí chega no objeto país, lá a hora que vai clonar, eu tenho que ter um objeto país dentro do objeto estado, não tem? Nesse momento, você vai chamar o clone do objeto país para lá, que ele vai levar uma nova instância para ele. Não simplesmente, né, vai ter os atributos do, vamos dizer assim, eu vou ter lá diz país, diz estado. Vamos implementar, né? No class estados. Ele herda de país? Estado herda de país? Herda? Não, não herda de país. Estado agrega um país, mas não herda país, certo? Mas vamos dizer lá, vamos pegar lá. Protected. Hã? O que aconteceu? Ai, vamos usar um plano alternativo, então. Acho que é algum problema com o projetor. É com o cabo aqui, ó. Não é Achei que era adaptador o problema. É o cabo. Tá. Ó, protected, o que é que nós vamos ter? A status vai herdar do pai. Não vou herdar aqui para não criar o problema, certo? Então eu vou ter lá protected, vou ter lá string estado, protected string UF e vou ter que ter um protected países ou país. É isso? Aí eu vou fazer o quê? Fazer o construct. Public estados estado recebe abre e fecha aspas, o F recebe abre e fecha aspas, o país igual new países. Não é assim que faz o constructor? Pois bem, como é que vai ficar o clone desse cara? Então, vamos ter lá, public estados clone. Sim? Aí eu vou ter o quê? Então, vou fazer estados, o estado igual a new, é isso? Foi assim que eu fiz lá no outro. E vou colocar lá, new o quê? Estados, e vou colocar diz com estado, tem que ser com E minúsculo, diz ponto UF, aqui eu coloquei maiúsculo, né? Tem que ser tudo minúsculo. UF. E aqui eu tenho que fazer um diz ponto diz ponto o país ponto clone. Por quê? Porque eu tenho que mandar uma nova instância. Se eu não mandar uma nova instância e mandar só o país ali, o que que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que a gente fez lá no começo. Quando eu passei país 2 recebeu país um, certo? Ele vai mandar o mesmo endereço.
E se eu mudar um, vai mudar o outro, que é a mesma instância, certo? Então aqui eu tenho que passar um clone. E daí aqui eu vou fazer o quê? Uma vez que eu passei esse cara, vou dar um return. Tá difícil hoje. Vou dar um return o estado. Tranquilo? Deu para entender o processo? Então, oi? Vai precisar criar o segundo construtor. Vai precisar criar o segundo constructor. Estados. Aí aqui eu vou ter string estado, string UF e países, o país. Aí o diz ponto estado recebe estado, o diz ponto UF recebe UF e diz ponto o país recebe o país, certo? Para ser ele receber o valor do país aqui, se não for na forma de um clone, como está ali, ele pode fatalmente dar um problema, tá? Você não vai saber de onde que vem, porque o que acontece é que é uma instância que está lá, que é igual a uma instância anterior que já existe. E daí todos os países, mesmo do estado, se você mudar um, ele mexe em todos, porque ele está ligando sempre no mesmo local. E quando a gente cria um clone, eu estou criando um novo valor, um novo endereço de memória, e esse novo endereço de memória vai estar ligado com um novo endereçamento que não tem nada a ver com o anterior. Deu para entender? Mesmo, a gente já viu, na realidade, algo parecido. Quando eu fui lá e cadastrei no país, o objeto país, e daí eu vou lá no estado, vou mandar consultar o país, ele abre lá e eu mando um outro objeto país lá para dentro. A gente populou ele e voltou. Quando eu volto lá no país, não é o mesmo valor que está lá, certo? É um novo valor, certo? Então, dessa maneira, a gente viu que são instâncias diferentes, o objeto país do objeto estado, e o mesmo com o da cidade, o objeto país do objeto estado, do objeto cidade, é diferente do objeto país totalmente. São duas instâncias distintas, certo? Por isso que a gente tem que trabalhar com esse conceito de clone para poder trabalhar com objeto. Bacana? Então, para a gente poder mexer com lista, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender esse trâmite, porque é justamente o caso de que se eu não usar o clone aqui, tudo que eu alterar aqui, ele vai alterar, vai ter um único local. Eu vou estar perdendo tempo e os resultados, porque daí o que acontece? A instância é a mesma. E a hora que eu for popular o list view lá, que a ideia é eu ter uma lista. Por que que eu vou da lista e vou popular um list view? Porque a ideia é mais ou menos a seguinte: nós vamos trabalhar com banco de dados, certo? No banco de dados, eu vou armazenar um conjunto de informações. Eu posso trazer esse conjunto de informações e mostrar na interface. Sim, posso. Mas, eventualmente, quando eu for trabalhar com uma implementação maior, onde eu tiver um conjunto de dados maiores, eu vou trabalhar com a web, por exemplo. Como é que funciona eu trabalhar com a web, sendo que eu tenho os dados, estão no banco de dados, estão no servidor? Né? O professor Luciano mostrou para vocês como é que funciona cliente e servidor. Vai ter que ter o protocolo, vai ter que se comunicar, vai ter que chegar até o servidor, vai ter que puxar os dados, certo? O que acontece? Esses dados que tem, eles estão armazenados lá no banco de dados, mas eu vou ter que montar numa tabela, mais ou menos como a ideia da list view que a gente está vendo, não é isso? Aí eu tenho que mostrar os dados que eu tenho. Se eu estiver usando, seja uma API, eu estiver conectando um banco de dados, mesmo que seja um desktop, no formato desktop que nós estamos trabalhando, se eu for trabalhar, buscar os dados no servidor, se eu trouxer tudo que eu tenho no banco de dados para a memória, vai ficar insustentável, não vai?
Vamos dizer assim, uma empresa tem lá, posso ter uma empresa, tem 10 produtos. Bacana, trazer 10 produtos é uma coisa tranquila, certo? Mas eu posso ter uma empresa que tem 1.000 produtos. Eu trazer 1.000 produtos do banco de dados para popular num navegador web é algo razoável? Vai dar timeout? Por que que vai dar timeout? Porque o tempo que ele vai ter para trazer vai demorar, não vai? Se for trazer 1.000 produtos. Ah, mas na tela eu mostro de 10 em 10. Bom, eu posso ir buscando de 10 em 10, não é isso? Aí vai ter o conceito. Ah, poderia usar um JSON. Ele vai estar na forma de string, eu vou trazer os dados de lá dessa forma. Só que de alguma maneira eu vou ter que converter isso que está num JSON numa ideia de uma lista. E daí eu posso popular os 10 primeiros. Vou trazer mais 10. Mandei trazer 10 e trago mais 10 para facilitar a vida. Porque na hora que vai renderizar a tela, vai ficar mais fácil para me mostrar os novos que eu tenho. Só que eu tenho que armazenar isso em algum lugar, certo? Uma forma tranquila de armazenar seria usando uma coleção, certo? Eu posso até trazer mais e posso ter um volume, posso ter até 100 valores ali ao mesmo tempo. Não vou trazer 1.000. Faz sentido eu trabalhar com 1.000 valores ao mesmo tempo? Não, certo? Mas eu posso ir trazendo de 10 em 10, mais ou menos, dependendo da quantidade que eu tenho para mostrar, e ele vai apresentando os dados para mim no formulário e eu vou conseguindo trabalhar com esses dados, certo? Geralmente, quando você vai buscar, ele vai filtrar. Se não for filtrar, se não tem filtro nenhum, abri o navegador agora e eu tenho que mostrar o que eu tenho de produto. Traz os 10 primeiros. Não é tranquilo? Trouxe os 10 primeiros, eu posso popular esses 10 primeiros na minha tela. Já tem alguma coisa para mostrar? Não é isso? Eu preciso esperar o usuário pedir para ele pesquisar, para ele poder buscar. Não, geralmente no navegador você já popula os dados, alguns dados para o usuário ver, não é isso? Então você popula, mostra os principais, os que mais usam, ou que o usuário costuma usar mais, algo assim. Primeiro, entendido a questão do clone? Entenderam que fazer o clone dessa maneira é, é mais simples do que fazer todos os outros recursos que a gente tem? Tranquilo? Alguma dúvida? João, tem dois, né? Tainá, tranquilo? Andrei, beleza? Ilan, tranquilo aqui. Então, tem o outro recurso, tem a outra forma de fazer. Eu vou dizer que pode ser um pouco trabalhoso, mas isso aqui é uma forma que você não esquece como faz. Beleza? Tá. Então, a primeira parte é isso. Deu para entender aqui o motivo de fazer dessa forma? E como é que faz objeto de objeto, que é essa outra questão do estado aqui? Criar o clone. Vou ter que ter todo o processo montado, toda a estrutura montada, certo? Mas é algo que é tranquilo de se resolver quando a gente usa. Deixa eu diminuir um pouco esse formato aqui do clone. Beleza. Tá. A outra parte para resolver, que é o trabalho que eu tinha postado lá, né? Postaram lá? O trabalho leva em consideração a ideia de trabalhar com coleção. Não é isso? Como é que é a coleção dentro do C Sharp? Como é que a gente trabalha com a coleção? O que que é a ideia da coleção? Bom, a ideia aqui, ele tem lá, como é que a gente adiciona um elemento na coleção? Eu tenho que adicionar. Oi?
eu tenho que definir, eu tenho que criar a coleção, né? Vamos criar aqui alguma coisa. Abrir um novo, né? Qual que é a ideia da coleção? Como é que a gente cria a coleção? Então, embora se chama coleção, no C Sharp usa o termo list, não é isso? Então, se eu for levar em consideração que eu quero criar uma coleção de países, não é isso? Como é que é a sintaxe aí? List países. Vou chamar de call países. Posso chamar de qual país? Posso chamar de qual país? E daí? Como é que faz? Vocês fizeram o mesmo trabalho? Só pediram pro chat e colocaram lá para mim. Hã? Como é que é a coleção de países? Vamos acionar o modo emoção. 21h46. Não, vamos pegar o dia 16, hoje é 16, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Avisa ela. Não. Como é que cria coleções? Chaves. Chaves? Não. Eu quero declarar aqui ainda. List, países. Qual países é o quê? O nome da coleção. Da coleção. E como é que eu vou dizer que ela vai, que eu vou instanciar ela? Como é que fica? Qual é o list para isso? Igual, new, list. Maior país. Só que não é só isso. Eu tenho que ter esse cara aqui. Ou seja, ele é basicamente como se fosse a criação de uma instanciação de um objeto. Na verdade, ó, se fosse considerar aqui, ó, tem lá países. Eu tenho o país igual new país, países, Uhum. países, não é assim? Se a gente considerar o igual aqui, ó, fazer as devidas proporções aqui, ó, é a instanciação de um objeto, praticamente, não é? Certo? Aí dessa forma, o que ele está fazendo? Ele está aqui, o list, que é a ideia da coleção, que é instanciar, aqui é a declaração de que é uma coleção. O termo list, entre menor, maior e menor, menor e maior, aqui no caso, colocar um valor, estou dizendo que eu quero criar uma coleção desse tipo de objeto. Esse cara aqui é o nome do objeto, certo? E aqui, basicamente, eu tenho o new e eu tenho o que eu declarei lá atrás. Se eu não tivesse esse abre e fecha parênteses aqui, poderia dizer que era diferente. Mas eu tenho abre e fecha parênteses. Então, isso aqui é uma instanciação de um objeto. Aqui eu tenho uma instanciação de uma coleção. Tá claro aí? E a criação da coleção aqui vai fazer o quê, então? O que que nós vamos estar trabalhando?
Nós vamos estar. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho. Então, vou trabalhar com a coleção. Eu recomendo usar o termo call para indicar que nós estamos trabalhando com uma coleção, certo? Né? Para a gente ter a mesma forma que está no objeto país, a gente usa o país, a cidade, usa uma vogal para indicar que é o objeto aqui, certo? Aqui, se eu coloco qual países aqui, indica que eu tenho uma coleção necessariamente. Tranquilo isso, né? Certo? E aqui eu vou ter então o ADD, certo? E dentro do ADD, então, eu vou colocar o objeto, certo? Que no nosso caso em particular vai ter que ser o quê então? É simplesmente o país que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar com clone, certo? Tranquilo essa ideia? Existe várias formas de implementar em C Sharp nas linguagens de modo geral. Eu poderia instanciar o objeto quando eu estou lá no form de cadastro, instanciar ele e mandar para frente, certo? Um porém que acontece dentro do C Sharp que a gente tem que tomar cuidado é o quê? Que o objeto em si, conforme eu trabalhar com os objetos, da mesma forma que os forms de cadastro, form de consulta, não sei se vocês observaram, mas eu crio ele lá na interface e crio a interface lá na aplicação, certo? E a gente só destrói ele quando fecha a aplicação. E eu uso o mesmo form de cadastro e consulta, certo? Dentro do conceito do C Sharp, eu poderia criar o formulário de consulta e formulário de cadastro a qualquer momento. Poderia, de acordo com a demanda, eu criar o objeto, criar o formulário, da mesma maneira. Só que tem um porém. Se eu criar um objeto dentro de um formulário de cadastro, por exemplo, e eu destruir o formulário de cadastro, ou eu deixar de usar o formulário de cadastro, por exemplo, e cada vez eu criar um novo, o que que acontece? A hora que eu destruir, ou que o Garbage Collection destruiu o formulário, que eu deixei de usar ele, eu criei uma nova instância do formulário de cadastro ou do formulário de consulta, todos os objetos que foram criados com ele também serão destruídos, certo? E daí pode gerar uma certa instabilidade dentro do processo, porque se o objeto, eu deixei de usar, criei um novo formulário. Eu criei um novo formulário de cadastro, eu criei um novo de consulta, criei um novo de cadastro. E eu vou instanciando assim de acordo com a demanda. Eu vou entrando no cadastro, vou saindo. Dependendo da situação, se vamos dizer assim, eu não destruí, eu não tenho destructor no C Sharp. O Garbage Collection vai destruir, certo? Dependendo se eu deixei, teoricamente, esse objeto eu deixei de mexer por um instante, ele pode de repente sumir o objeto. E eu já não tenho mais o dado dele, certo? Por isso, dessa maneira que a gente trabalha, o que acontece? Os objetos são criados aonde? No form principal, não é isso? As interfaces são criadas aonde? No form principal. Como a interface é criada no form principal e os objetos são criados no form principal, supostamente o país e o estado ou a cidade que a gente está trabalhando, eles só vão ser destruídos na hora que eu fechar o form principal, certo? Mas eu preciso de mais objetos. Por isso que a gente usa a ideia de trabalhar com um clone. Dependendo, se eu estiver trabalhando, implementando, por exemplo, na web, e tiver com um formulário lá preenchendo, e eu preciso mandar salvar cada formulário, vamos dizer, aba que eu vou abrindo, ou cada vez que eu vou abrindo a aba, eu posso de repente mandar instanciar um novo objeto e garantir que sempre eu vou mandar salvar antes de eu fechar, certo? O que que isso garante? Garante que dentro da aplicação web que eu estou trabalhando, o formulário criou o objeto, ele vai mandar o objeto lá para o nível pullback lá, que vai ser o banco de dados, onde vai mandar armazenar, né? Vocês devem ter brincado em programação web, faz o JavaScript, chega. Não sei se o Luciano passou até banco com vocês. Acho que não, né?
Mas o Eduardo vai passar com vocês. Vai de banco, certo? Então, o que vai acontecer? Você vai estar com um dado que está dentro do formulário, que está no navegador, e você vai ter que mandar ele, faz a conexão com o banco de dados e vai mandar o back. O back vai receber o JSON ou a forma que for, vai chegar o objeto, e o objeto vai persistir no banco de dados. E quando você estiver no banco de dados, você vai fazer o contrário. Você vai mandar buscar. Eu posso mandar buscar e ele trazer um conjunto de objetos. Então não basta eu mandar um objeto, mandar uma chave de busca e ele vai me trazer os objetos, uma quantidade de objetos que você mandar trazer. E ele vai trazer esses valores para você ter interface. Razoável isso? Eu estou falando grego ou vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo? O Eduardo já começou a passar a parte web para vocês, não passou? É. Ah, bom. Então, tranquilo aqui o processo? Tá. Aqui então, isso aqui faz o quê? Eu vou adicionar o objeto dentro. O ADD era maiúsculo? Hã? Tirar o menos do menos. É o A maiúsculo e o DD minúsculo? Sim. Tá certo isso? Dessa maneira, vai inserir um elemento dentro de uma coleção. Sim. Eu recomendaria, basicamente, particularmente, recomendaria algo assim, ó, que é uma classe coleção, certo? O que que é essa classe coleção? Dentro dessa ideia da classe coleção, vamos dizer que seja partindo do princípio como a lista, como a C Sharp trata, né? É, que talvez nem precise ter, mas a ideia é que eu teria uma coleção dita genérica, uma classe genérica, certo? Onde dentro dessa classe genérica eu posso dizer que eu vou ter lá um object, certo? Que seria uma lista genérica lá dentro, né? Qual que é o objeto mais primitivo que existe dentro do C Sharp? Object. Object, certo? Uma vez que eu coloco um object, ele recebe qualquer tipo de objeto, né? Então, teoricamente, eu teria aqui um object que seria uma lista, uma coleção, né? Eu posso declarar aqui que ele teria, aqui é ter list, né? List, a list. Aí ter um public coleções, onde eu vou ter lá, definir como sendo uma lista genérica, um constructor de uma lista genérica, e eu ter a ideia de fazer o quê? Ter um public void insere, onde eu tenho um object e obj. Aqui ele ser virtual, public virtual. Eu tenho insere, eu poderia ter um excluir object obj.
ter os métodos específicos para cada um. Mas o que acontece é que os comandos, isso aqui só vai facilitar para visualizar melhor e manter o conceito que vocês viram lá em estrutura de dados, né? O que que vocês tinham nos métodos das listas lá? Tinha insere, o que mais? Remove, Tirar, alterar, o que mais? fui na game, como último, Consultar ou pesquisar, né? Tem buscar um dado lá dentro da minha coleção, da minha lista, não é isso? Então, dessa maneira, na verdade, estariam, ó, eu estou criando tudo como virtual, né? Mas seria, vou chamar de pesquisar. Eu passo um object do tipo obj. E dessa maneira, o que que acontece? Eu vou ter o processo de conseguir fazer as operações conforme é visto lá em estrutura de dados, não é isso? Aqui devia ter excluir e alterar, né? Você vai mudar um valor que já tem. E vai ter implementação próximo daquilo. Porém, os métodos que vão ter dentro da coleção, em princípio, vai fazer o quê? O adicionar aqui, por exemplo. Esse aqui seria a coleção genérica, né? Aí aqui teria class, coleção, call, países, lá, por exemplo. Ele vai herdar justamente de coleções, que teria os mesmos métodos, certo? Só que daí o que acontece? A hora que você vai ter a coleção aqui, ele vai ter os mesmos métodos que já tem lá no conceito de lista, certo? Com os termos que você conhece, insere, exclui, acho que era, em vez de excluir, era remove, né? Certo? Insere, remove, pesquisa. Tinha um que acho que era carregar. Você vai pegar da coleção e vai extrair um objeto. E não vai ser void. Seria um public object, aqui na forma genérica, né? É, virtual object. Pode trazer no próprio objeto também, né? Object, obj. todos os salvos. Acho que tinha um que é listar, no caso, né? É. Mas a ideia é mais ou menos isso, que seria percorrer. Só que o listar, ele não vai estar aqui. Ele vai estar sempre. é, Eu vou ter a coleção e vou mandar imprimir os dados da minha coleção. Não é assim? E a coleção, na realidade, ela pode ser de objetos diferentes, inclusive. Não sei se vocês sabem. Eu posso ter um objeto país, objeto estado, objeto cidade. Dentro de um conceito de coleções, poderia ter objetos de tipos diferentes dentro dele. Mas daí como é que eu faço para saber o que que ele é? Como é que eu faço para resgatar os dados? Por exemplo, eu poderia ter uma coleção de objetos dito figuras geométricas. Eu posso ter um quadrado, posso ter um círculo, posso ter um triângulo, posso ter um losango, não é isso? E todos eles podem ser colocados na mesma coleção? A ideia de coleção é de que eles sejam do mesmo tipo. Eles são do mesmo tipo? Um triângulo, quadrado, retângulo, são do mesmo tipo? Pois é, depende do ponto de vista. Em princípio, são o quê? Figuras geométricas. É. Mas dentro da ideia de coleção, eu posso ter coleções dos mesmos tipos, certo? Que pode ser considerado o mesmo tipo. Eles são figuras geométricas. Eu vou ter o quê? Número de lados, por exemplo, certo? Posso ter algum atributo que vai diferenciar, mas para mim poder resgatar ele depois, certo? Mas eu posso armazenar dentro da coleção tipos diferentes de dados.
Não necessariamente tem que ser todos do mesmo tipo. Diferente da lista estática. A lista estática era um vetor, né? Por que que eu posso ter objetos de tipos diferentes? Porque tudo remete a ter object, a object, certo? E object pode receber qualquer tipo de objeto. Então, supostamente, eu posso receber qualquer tipo de objeto que eu tenho. Faz sentido? Não é muito usual, ou não fica dentro desse processo que nós estamos vendo, não é uma coisa que vai ser muito comum, né? Mas seria algo assim. E se eu coloco uma lista genérica, como eu coloquei aqui, a lista, no caso, como é que faria para fazer o processo aqui, ó? Vamos dizer assim, o constructor. Então, eu vou ter lá public call países. É isso? E daí, como é que ficaria aqui? Lá em cima foi declarado como sendo a lista, certo? E como é que eu vou criar aqui? Em princípio, eu vou ter a lista aqui que foi colocado, certo? Então, o constructor aqui, de qualquer forma, neste constructor abaixo, em princípio eu não tenho que fazer nada, porque o constructor está lá em cima, eu preciso ter declarado constructor, não posso deixar de ter constructor, certo? Senão ele não vai instanciar, tá? Mas daí como é que ficaria em série, por exemplo? Public override em série. Eu vou ter object obj. Como é que ficaria aqui? Vou ter que acionar o modo emoção. É... 07. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sortudo, né? Como é que ficaria em série aqui? Ele vai inserir aonde? Criar um for para quê? Segundo o primeiro elemento da lista. Hum, Esse é o jeito que eu tô usando. não. Não, mas a gente ensinou. Esse é outro patamar esse processo. Outra mais. É, Ele vai é um outro método que deixaria sincero. Você. daí é Anderson, né? Acho que eu tô começando a aprender o nome de vocês, hein? É? Daí, posso. Alguém quer ajudar o Anderson? Aí pode ajudar. Vai precisar da variável do lado. Variável sempre igual. Que é. Qual país? Eu criei uma coleção genérica, né? Isso. Da lista daí qual país?
Chuta, não tem problema. Mas teria que ter um país, só que lá ele perguntou, Kef, talvez? Ponto do celular classe. Pois é. Será que você tem um cast aqui? Vamos pegar alguém para te ajudar aí, né? Nós estamos no mês 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vinícius, vou ajudar. O que que nós vamos colocar ali no Ed? A lista é de que tipo? Objetos. Então, eu tenho que colocar quem? Objeto. Que no nosso caso é quem? Hã? Pois é, mas será que eu preciso colocar necessariamente país? Quem é que está chegando? Um, um OBJ. Então, quem que eu vou colocar? Um OBJ. O OBJ vai significar para a gente o quê? Que é um objeto. E quem mandou inserir esse objeto, ele vem já supostamente com um objeto tipo país, certo? Então não preciso destacar ele. Quando que eu vou precisar destacar? Quando eu for resgatar ele, certo? Porque em princípio ele aceita o object, ele aceita qualquer tipo de objeto. Qualquer outro objeto dentro do C Sharp é verdade de object, certo? Então, teoricamente, ele vai aceitar adicionar o valor ali. Faz sentido? Quem boiou aí? Tá muito conceitual o negócio. Melhor fazer que nem o Eduardo, passa um exercício, tá tudo certo. Nossa, sucesso, mas foi. Resolve nosso problema? Dúvidas aí? Não, tranquilo, deixa eu tirar esse. Fazendo um banco de dados, dado que a NASA montar aí, embora. Fica tranquilo, vai chegar esse momento ainda. Não vai ser agora. Tá, e daí? Adnan? Tranquilo? Davi? João? Matheus? Eduardo? Tô tranquilo. Podemos seguir. Tá. Esse é para inserir. Como é que faz? Temos lá inserir. Como é que remove? Vocês fizeram mesmo o trabalho? Não, 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 Como é que remove um elemento dentro da coleção? isso. Vamos achar um sortudo aí. 13. O último foi o Vinícius. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Como é que faz para remover um elemento dentro da coleção? Vocês pesquisaram, né? Daí, como é que faz para remover? A lista, ponto, remove. Ah, e vai remover quem?
O remove é o quê? É o método que está aqui. E ele vai chamar ele mesmo. Resolve. Não, cara. É assim? Eu acho que está enganado. Tá certo, Bianca? Hã? Não, não. Pesquisar direito o negócio? O C Sharp, ele tem um monte de coisa, né? Começaram a pesquisar, não se perderam, não? Não, né? Bem, como é que faz para remover? Ô, ninguém pesquisou remover? Ah, a internet não tá funcionando. Mas eu não dei o trabalho hoje. Hã? Você não pediu para abrir, para entregar o trabalho? Cadê o trabalho? Deixa eu ver. Foi semana passada, ainda deixei fazer na sala. Não foi? Como é que faz para remover? Oi? AT, deixa eu ver. Remove. AT. Mas não. Não. Assim? Não é mais. Ah, é maiúsculo. Professor, tava treinado. Não. Tá uma coisinha, só. Aí faz remove AT e faz o quê? Índice. E como é que eu sei o índice? De onde que vem o índice? Ah, aí, ó. Oi? Aí, ó. Então, mas como é que eu vou saber qual que é o índice? A posição. Pela posição. E daí? Como é que fica aqui? Então, em vez de vir o objeto, tem que vir o índice? Não, isso. Hã? Ó, pode ir lá a lista com um nome é, você filtrar por algumas perguntas, né? Se assim salve de forma geral, se não salve muito, nossa, né? Então, na verdade, esse para remover, eu tenho que usar primeiro esse cara aqui, para mim poder localizar quem que eu quero. Sim. É isso? E aí eu venho aqui e vou fazer o quê, então? Vou fazer o pesquisa. E o que que eu vou ter no pesquisa? Eu vou trazer, vou passar o objeto. O que que eu mandaria na pesquisa? Oi? O ideal seria que fosse uma chave, né? Tem alguém? Em vez de ser um objeto, eu poderia usar uma string e passar uma chave de busca, no caso, né? Porque para você remover, você vai ter que saber qual que é a posição. E na hora que eu for buscar, faz sentido eu pesquisar pelo número? Ó, vamos considerar o exemplo que nós temos: país, estado, cidade. Eu buscaria pelo código Tudo bem? do país ou código do estado? Uhum. Oi? Pelo nome. Então, eu buscaria com uma chave de busca, né? E como é que eu faço essa chave de busca com relação à lista? Tem a lista, ponto, Fine. find, a chave, não é isso? Ele não tem que buscar pela chave? Mas como é que ele vai saber que a chave é o coisa? Hã?
Pode o igual maior. É. Oi? Como é que eu faço para buscar? Eu tenho duas situações. Eu tenho que remover. Para remover, eu preciso pesquisar. Para pesquisar, eu tenho que buscar com base numa chave, certo? Então, o find, eu vou buscar de modo geral, como se fosse uma lista simples, no caso, certo? Só que nós não estamos trabalhando com uma lista simples, nós estamos trabalhando com o quê? Uma lista de objetos, não é isso? Aí a pesquisa, ela tem que ser específica, no caso, não tem que ser específica? E como é que faz para fazer pesquisa específica? Será que com find é suficiente para a gente buscar? Oi? Usar um for? Pois é, o C Sharp ele tem uns recursos um pouquinho mais sofisticados. Não, o forhead nós vamos usar ele para listar uma coleção. Vai percorrer os objetos, todos os objetos, certo? Mas na prática aqui, ele precisa do quê? Ele precisa de uma regra onde eu vou poder fazer, vou ter que trabalhar a parte do que é a coleção. Se fosse fazer na força bruta, faria um for, como o Bruno falou, certo? Fazendo um for de maneira que eu especifique qual, vou pegar da posição zero e vou percorrendo ele, procurando o valor sequencialmente, certo? É uma maneira de se fazer, não é isso? Mas o que que acontece? Para mim pesquisar esse camarada, na verdade, o mais coerente seria usando o while, no caso, né? Quando não for diferente, porque se eu tenho uma lista que tem 100 elementos, eu não preciso percorrer ela inteira, preciso. A hora que eu encontrar ela, supostamente já é suficiente para mim, não é? Razoável. Vocês pesquisaram nesse nível? Como é que pesquisa dados dentro de uma lista? Não. E como é que vai achar os dados de uma lista se eu quero. Eu tenho uma lista lá de países, a gente está cadastrando. Eu quero saber se o país já tem. Como é que eu vou saber se o país já tem se eu não percorrer ela, não pesquisar ela? Não faz sentido, né? Hã? Ele tem um recurso que vai poder fazer você pegar aqui. Eu vou ter lá o objeto aqui, colocar lá o país, ponto. Eu posso trabalhar o campo nome, certo? Mas o que que acontece? Não vai ser usando o método find, certo? Em que nível que chegou a nossa pesquisa aí? Só para mim ter uma ideia. Lembra que eu comentei que a ideia de coleção a gente ia trabalhar muito baseado no conceito de lista, certo? Por que que a gente trabalha com base no conceito de lista? Porque em todas as linguagens de programação você vai ter o fundamento baseado em lista. Seja ele em C Sharp, em Java, em Python, em qualquer linguagem de programação, você vai ter, mesmo no JavaScript, você vai ter o conceito de trabalhar como se fosse a estrutura de dados lista, certo? E amanhã, se vocês forem fazer um mestrado, doutorado, inevitavelmente vai ter disciplina de estrutura de dados. Ah, mas eu já fiz a graduação. Não importa, ela vai ter esse tipo de disciplina para poder fazer. E quando vocês forem fazer um concurso público, seja lá para Receita Federal, para, sei lá, para fazer qualquer área que você tenha, é um conteúdo que é considerado básico. Estrutura de dados é uma disciplina fundamental em qualquer curso, certo? Ah, eu vou deixar para quarta-feira. Vou mostrar o processo aqui do remove, que na realidade aqui eu vou precisar do índice aqui para poder remover realmente, certo? E insere, remove, tinha mais o carrega, que eu vou ter que resgatar o objeto naquela posição.
E nós vamos trabalhar, quando eu for pesquisar aqui, como a lista é genérica nesse formato, eu vou ter que fazer casting, certo? Porque o objeto que está armazenado, de modo geral, na lista aqui é o quê? É um objeto genérico, certo? Como sendo um objeto genérico, eu não tenho como conseguir resgatar se eu não tratar o objeto como sendo específico. Tem como resgatar? Não tem. Beleza? Nossa prova está agendada para, acho que é para o dia 30, né? Vai ser a última prova de vocês. Se não me engano, uma segunda-feira, que nós vamos começar mais cedo, 20 horas. certo? Vou fechar aqui para não ficar.